que diz assim, capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel, que assim diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha, nós vemos essas passagens, vemos Daniel sendo retratado aqui na Bíblia, os feitos de Daniel, mas nós não podemos esquecer que o rei Nabucodonosor, dominando ali Israel, ele pegou ali os jovens e levaram eles, os velhos, levou toda a nação, poucos ficaram em grilhões de ferro. Eles foram presos, levados como escravos para a Babilônia. E dentre eles, Daniel estava, e Daniel estava também Ananias, Azarias e Misael, que a Bíblia relata, e ali eles pegaram os jovens de melhor aparência, os jovens versados, estudados, que tivessem talentos, e levou para a corte do rei para serem instruídos em todos os costumes e na língua dos caldeus. Qual o propósito do rei Nabucodonosor? Quebrar a identidade deles, quebrar a cultura deles, colocar ali apagar o passado deles, dar a eles uma nova vida, dar a eles uma nova cultura, dar a eles novos costumes, uma nova religião, um outro Deus para eles. Só que Daniel diz aqui que Daniel percebeu tudo isso. Em Daniel havia a semente do Deus de Israel, do Deus que criou os céus e a terra. É essa semente que necessitamos ter dentro de nós. E é fácil falar assim da vida de Daniel, mas nós havemos de ver que Daniel foi levado. Ele não foi porque ele quis, ele foi arrancado do seu meio, arrancado da sua família. E ali, aquele povo sendo transportado ali para a Babilônia, por certo, houve choro, houve decepção, tristezas, angústias. Então, foi como um tsunami sobre a vida de Daniel e a vida de tantos outros ali. Mas Daniel, ele não se corrompeu, ele não deixou ali a sua vida que ele tinha com Deus, o conhecimento que ele tinha com Deus, ser dissipado. Pelo contrário, ele manteve a sua integridade. Então, que se Deus exige de nós, que nós venhamos a manter a nossa integridade com Deus e não nos deixarmos contaminar pelas circunstâncias, pelos costumes estranhos dos povos, até dos que nos rodeiam. Manter firmemente olhando para Deus, para a sua palavra, para os seus mandamentos e estatutos. E aqui diz que Daniel decidiu, diz aqui, resolveu, quer dizer, decidiu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por que as finas iguarias do rei? Porque a ele, aos que cuidavam deles, foi determinado que eles comessem do que o rei comia, da mesa do rei, para comer o que era servido à mesa do rei. E a mesa do rei era consagrada a outros deuses, era um dos costumes. E Daniel, então, percebendo tudo isso, ele resolveu firmemente no seu coração não se deixar contaminar. O que é isso? Contaminar-se. Hoje, o que é contaminar-se?
Você não se pode contaminar com a dúvida, com a incredulidade, com medo, com religiões, com doutrinas, falsas doutrinas, com filosofias, com as propostas que se fazem nesse mundo para tirar você do alvo de Deus. O alvo, você tem que ter um alvo, tem que tomar uma decisão. Eu sou de Deus, eu quero é Deus, eu quero servir a Deus. E então Deus nos traz para nós uma outra pátria. Fala que a nossa pátria não é essa, né? É do reino de Deus. Então Ele nos transportou para o reino do seu amor, e Ele quer que nós venhamos a manter a nossa integridade com Ele, não nos deixarmos contaminar-se por aquilo que não é de Deus, com as propostas fáceis, mirabolantes, sugestivas, sedutoras, o que nos rodeiam. Não vamos mais pelas propagandas, pelos anúncios, pelas capas de revistas, fazendo aí, propalando costumes que não batem, que não coincidem com a palavra de Deus. Isso é decidir-se, ser de Deus, é decidir ser santo ao Senhor, é decidir ser consagrado a Deus, é decidir buscar em Deus toda a sabedoria que Deus tem para oferecer, tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Não se contaminar pelas facilidades, porque o mundo traz facilidades, traz propostas. É preferível buscar um caminho mais longo com Deus, do que um caminho mais curto, com facilidades, com propostas modernas, contemporâneas, propostas fora dos caminhos de Deus. Uma delas é uma proposta que é o medo. As pessoas, tudo aí contribui para trazer medo ao seu coração, trazer aí decepção com Deus, trazer dúvida a respeito de Deus, que Deus não vai te guardar, que Deus está muito longe, que Deus não tem ação sobre a humanidade, que você não vai ter provisão se você não usar a força do seu braço. Mas a palavra de Deus vai colocando em nós essa semente divina. É melhor você ficar com Deus, é melhor você escolher os caminhos de Deus, os estatutos de Deus. Daniel assim fez. No meio de uma geração adúltera e perversa, Daniel manteve a sua integridade, e vindo ele como escravo, vindo ele como em grilhões, arrancado do seu meio, da sua família, ele resolveu no seu coração não se contaminar, e ele teve vitória sobre vitória. Ele foi primeiro-ministro de 5 reis em uma terra estranha. Olha, o que diz essa palavra para nós? Que vale a pena você dedicar-se a Deus, você ser de Deus, você fazer a melhor escolha que você pode fazer. Faça a melhor escolha. Seja de Deus, seja santo ao Senhor. Procure nas sagradas letras o caminho de Deus, os estatutos de Deus, os conselhos de Deus. E ainda que apareçam empecilhos, mas você prossegue. Ainda que venham ameaças, perseguições, como veio sobre Daniel, a ponto de colocá-lo na cova de leões para ser devorado, mas Daniel preferiu confiar em Deus. Se há algo que Deus quer de nós, confie nele, confie na sua palavra, confie nas suas promessas, confie nas suas propostas. Fique com Deus. É Deus que vai te prover, é Deus que vai garantir você, é Ele que vai guardar você,
é Ele que vai te instruir no reto caminho, dando sabedoria, inteligência, ciência, vai dar a você interpretação de sonhos, de visões, resolução de enigmas, coisas difíceis e impossíveis para o homem natural, mas você vai passar a ser um homem espiritual, que olha para o Senhor, que olha para as coisas do alto, e que decide servir a Deus, e que decide resolutamente em não contaminar-se com as filhas iguarias, com o ralo mingau que esse mundo, que esses costumes que os homens implantam. Você não se deixa contaminar por eles, mas você fica com Deus, confia no Senhor. É isso que Deus quer de nós. Daniel confiou no seu Deus. Olha, ele poderia, né, viver muito bem, até comendo na mesa do rei. Olha, parecia um presente muito grande, mas era uma isca perversa para ele se corromper com os costumes da Babilônia. Ele era ali tratado com coisas, com delícias, com coisas boas, aparentemente, mas ele sabia que aquilo ia corromper, e ele preferiu comer repolho a não se contaminar. Ele preferiu ficar humildemente com o seu Deus, e Deus deu a ele, garantiu a ele vitória sobre vitória, colocou ele como um exponencial numa terra estrangeira, numa terra estranha. Vocês seguindo esse caminho, seguindo esse exemplo, Deus exaltará a sua cabeça acima de todas as nações da terra, te fará por cabeça e não por cauda. Você vai ser, em todo lugar que você for, você vai ser abençoado a entrar, abençoado ao sair. Em tudo que você colocar as mãos, você vai ser bem sucedido. Estas são promessas de Deus para nós. Mas não se deixe iludir, não se deixe iludir por caminhos estranhos, por propostas estranhas, por facilidades que o mundo oferece. Nós vemos outro exemplo na Bíblia, José. José passou ali por problemas, foi colocado numa cisterna, vendido como escravo, serviu como escravo, e depois houve injustiça sobre ele, e ele foi preso, e ele não se corrompeu. Ele podia ter uma vida regalada na casa de Potifar, porque Potifar não sabia mais nada do que acontecia na sua casa, senão o prato que era trazido para ele comer, porque Daniel era em tudo fiel e administrava com sabedoria todos os bens de Potifar. Ele poderia se arranjar muito bem, ele poderia até ficar com a mulher de Potifar, e por fim até fazer uma armadilha contra Potifar, porque ali seria fácil. Mas ele preferiu ficar com o seu Deus, ele preferiu seguir as regras de Deus, ele preferiu caminhar no caminho de Deus, e ele, sendo preso, injustiçado, ele não se levantou contra Deus, e Deus, por providência, porque Deus sempre arruma uma providência para tirar de todas as armadilhas que os inimigos se apresentam para você, para te livrar de todas as injustiças, para tirar você das prisões que esse mundo pode armar contra você. Mas arrancou ele dali e colocou ele como governador do Egito, a nação mais poderosa da terra, numa terra estranha. José foi elegido a rei a cabeça numa terra estranha, um líder que recebeu poder ali, para governar essa terra estranha. Daniel também, governador, primeiro-ministro. Os reis caíam, olha bem, os reis caíam, mas Daniel permanecia. Que coisa tremenda é isso!
Olha, não relativize a palavra de Deus, siga os caminhos de Deus, siga os exemplos de Deus, mantenha a vida santa, mantenha uma vida de busca a Deus, de compreensão das coisas espirituais, olhando para o alto, olhando para Deus, olhando para os seus estatutos, a sua palavra, e que você vai receber galardões da parte de Deus. Você vai ser cabeça e não cauda. Ele honra aqueles que o honram. A conclusão que se tira de tudo isso: se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Se você buscar os caminhos de Deus, Deus vai garantir a sua vida de forma sobrenatural, garantindo a você saída e escape para toda e qualquer situação, e vai te colocar por cabeça nessa terra e não por cauda. Vale a pena seguir os caminhos de Deus. As ofertas que se fazem desse mundo são raras, são insignificantes diante do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Não se contamine com as propostas do mundo, mas mantenha-se íntegro nos caminhos de Deus. Sirva o Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Seja você uma bênção em nome de Jesus. Seja uma bênção em nome de Jesus. Decida hoje no seu coração, decida hoje seguir os caminhos do Senhor, e o Senhor honrará você. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.